Olá, meu amado irmão, que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo. Estamos aqui no nosso estúdio ao ar livre. E aqui os pássaros louvando a Deus como fundo musical nosso aqui. Já vou pedir a você, para você assistir esse vídeo até o final. Você não pode deixar de compartilhar esse vídeo com um amigo hoje. Esse vídeo é muito importante. Talvez hoje nós vamos ensinar a você como vencer o pecado. Na verdade, só há uma forma de vencer o pecado. E hoje nós vamos ensinar e mostrar como que o pecado entra na vida do homem e como ele também vai sair da vida do homem. Tá certo? Então eu peço que você já se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, você deixa o joinha aí e que você também possa compartilhar com alguém que você ama esse vídeo, porque hoje esse vídeo vai ser maravilhoso, tá certo? Por que nós temos que falar sobre o pecado? Alguém me perguntou esta semana se Deus perdoa a todos, por que Deus então não perdoou o diabo, não perdoou Lúcifer? Na verdade, irmãos, a teologia nos ensina que o diabo ele foi um anjo de Deus, e esse anjo um dia, cheio de orgulho, de prepotência, ele se rebelou contra Deus, e então ele foi precipitado da presença de Deus para as trevas exteriores. E nunca houve o regresso desse anjo, e pelo que a palavra de Deus nos ensina, nunca haverá o regresso desse anjo à presença de Deus. E a resposta, por que Deus nunca deu uma oportunidade a esse anjo? É porque nunca houve da parte desse anjo arrependimento. A primícia das decisões que nós temos que ter para voltarmos a Deus, o dia que Deus se revela a nós, porque não somos nós que vamos a Deus, Deus vem a nós. Nós nunca podemos esquecer disso, é a graça de Deus que se revela a nós. Quando essa graça se revela a nós, a decisão que nós temos que ter é olhar para dentro de nós, reconhecer quem somos, o que temos, e haver arrependimento. Nesse momento, há perdão dos nossos pecados. Agora, e esse anjo, né, ele nunca se arrependeu, então nunca houve o perdão de Deus, porque nunca houve arrependimento das suas decisões. Nós precisamos de arrepender. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu sou correto com meus negócios. Hoje eu vou ensinar aqui que todos os homens precisam de arrependimento. Todos os homens precisam reconhecer quem são para poder voltar-se a Deus. Eu tenho aqui 2 copos de água. Esses 2 copos de água vão representar aqui os 2 tipos de pecadores que nós somos. Podemos dizer que somos 2 tipos de pecadores que chegamos a Deus. Quando Deus nos fez, Ele nos fez perfeitos. Ele nos fez, aqui a água limpa simboliza a pureza de Deus na nossa vida, a bondade de Deus na nossa vida, o amor de Deus na nossa vida. Tudo que é bom neste mundo emanou de Deus. Posso falar com toda certeza, tudo que é bom neste mundo emanou de Deus. Talvez alguém nem saiba que é Deus que fez isso na vida dele, mas foi Deus. A Bíblia diz que todo aquele que ama é nascido de Deus. Por quê? Porque o amor é de Deus. Então tudo aquilo de bom que nós temos no mundo veio de Deus, nasceu de Deus, foi gerado por Deus, foi criado por Deus. Por isso que quando Deus fez o homem, Ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, porque ali Ele estava transmitindo para o homem a sua essência, aquilo que é bom. Então somos nós, na nossa natureza, quando nós nascemos, somos crianças, nós carregamos conosco o que nós chamamos o pecado original, foi transferido para nós pelo pecado do primeiro homem, da primeira mulher, mas nós somos conscientemente puros na nossa infância, e quando vai surgindo a adolescência é que nós começamos a viver coisas diferentes, a verdade é essa. Uma criança, ela não tem a maldade, uma criança não tem ódio, uma criança não tem racismo, uma criança, ela é pura. Por isso Jesus disse assim, deixa vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus.
E certa feita ele coloca uma criança ali no meio, ele diz, quem não se tornar como uma dessas, de forma nenhuma poderá herdar o reino de Deus. Então, esses são os dois pecadores. Ele, na sua vida, ele pegou esses dons de Deus, esse presente de Deus, que são as coisas boas, e carregou consigo. Ele nunca foi uma pessoa viciada, ele é uma pessoa bondosa, ele é uma pessoa que ama, ele é uma pessoa caridosa, ele é uma pessoa educada, ele tem todas as virtudes de um homem de Deus, mas ele não sabe que foi Deus que deu isso para ele. O grande problema, meus irmãos, o profeta Isaías, ele diz que as nossas justiças chegam diante de Deus como trapos de imundície. Quando eu penso que essa pureza que existe em mim, assim sendo aquele homem que pode dizer, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa amorosa, eu não trago as malícias dessa vida, porque existem pessoas boas nesse mundo. Se ele diz, eu sou assim, e Deus vai me aceitar porque eu sou bom, porque isso é meu, ele está fadado à condenação. Porque nada de bom emana do homem. Tudo de bom que o homem tem veio de Deus. Isso é lindo, irmãos. Isso é perfeito, porque Deus é perfeito. Então aquilo de bom que eu tenho não é meu. Foi Deus que me deu. Então por que eu, sendo bom, o homem, a mulher, sendo bons, ainda precisam de Deus? Porque aquilo de bom que nós temos foi de Deus. A salvação não é por eu ser bom, a salvação ela veio porque Cristo veio manifestar essa bondade na minha vida, na vida daquele que é bom. Esse é um tipo de pecador. Ele pode ser bom como ele for, mas ele precisa de Cristo na sua vida. E se ele for salvo, ele vai ser salvo por Cristo. Não estou falando aqui de uma placa denominacional, não estou falando de religião, estou falando de Cristo. Estou falando do amor de Cristo que alcança o homem. Esse é um. Agora nós temos o outro. O outro também, na sua infância, tinha esse mesmo estado de pureza. Mas a vida foi passando e ele começou a granjear para si algumas coisas na sua vida. Ele foi granjeando. Olha como a água, aqui ela vai ficando suja. O que ele foi granjeando? Primeira coisa, orgulho. O ser humano, ele tem uma natureza orgulhosa por si só. Orgulho, vaidade, e vai colocando, soberba, arrogância, vícios, adultério, avareza. Olha que coisa linda a palavra de Deus vai ensinando. Avareza é pecado, idolatria. São obras da carne, nós gostamos de idolatrar qualquer pessoa que se destaca um pouquinho, nós estamos achando que ele é melhor do que outros. Isso é idolatria. Não é só um Deus pagão feito numa imagem de escultura que é idolatria. Toda vez que eu considero algo superior aos demais, porque todos os homens são iguais diante de Deus, nós respeitamos as pessoas por hierarquia com respeito. Nós respeitamos o mais velho, nós respeitamos o nosso pastor, nós respeitamos a mãe, o pai, por aquilo que eles representam na nossa vida, mas não porque são melhores do que outras pessoas. Quando eu considero alguém ou alguma coisa melhor do que outras, isso é idolatria. Por exemplo, a minha instituição, onde eu sirvo a Deus, se eu começar a pensar que ela é melhor do que as demais, eu estou idolatrando aquela denominação, isso é pecado. E nós vamos granjeando mentiras. Ah, meu Deus, quantas mentiras. Falsidades. Nós vamos colocando na nossa vida todas essas mazelas, algumas mais, algumas menos, mas nós vamos enchendo a nossa vida dessas mazelas e nós vamos nos tornando essa pessoa amarga, essa pessoa suja, essa pessoa sem fé, essa pessoa manchada. Entra aí os homicídios, entra a violência, entra o amor à pornografia, vai entrando a pedofilia, todo esse mal que o mundo tem. Daqui a pouco o homem nem se reconhece mais como homem, nem a mulher como mulher, não se reconhece mais como ser humano. Semana eu vi uma reportagem de um cidadão que ele quer se transformar num gato. E ele já passou por plásticas terríveis, horríveis, porque ele quer se transformar em um animal. Tudo isso vai entrando na vida do homem, porque ele perdeu a identidade de Deus. E quanto mais ele vai enchendo de pecado, quanto mais ele vai se enchendo do mal,
mais distante ele vai ficando de Deus. É algo terrível. Meus irmãos, e como vencer isso? Talvez nós já estejamos num estágio da nossa vida que nós já estejamos aqui, ó, totalmente contaminados pelo pecado. Ou talvez ainda pela criação que nós tivemos, pela formação religiosa ou pela formação educacional que nós tivemos, nós nos tornamos essa pessoa boa, amorosa. Mas, de qualquer forma, nós precisamos de Cristo. E como vencer isso? Primeiro, aquele que é bom, aquele que é amoroso, aquele que está cheio de virtudes, é lógico que ninguém é perfeito, então sempre haverá nessa pessoa também os seus males. Ninguém é perfeito, somente Cristo é perfeito, por isso ele veio na forma de homem para vencer o pecado e para nos fazer perfeitos. Né? Apóstolo Pedro diz que sede vós perfeito como vosso Pai é. Deus revelou a sua perfeição em Cristo, ele sendo homem, ele nunca pecou. Mas contudo, como vencer? Nós precisamos aqui de Cristo. Quando Cristo começa a encher a nossa vida, olha que coisa linda. Eu quero que você repare que a água que está saindo desse copo, ela tem pouca sujeira. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer aquela pessoa que se entrega a Cristo. Mas ele é uma pessoa que nunca passou pelos vícios, ele vive num casamento só, ele nunca passou pelo adultério. E quando ele chega na presença de Deus, ele começa a caminhar, as pessoas olham para ele e elas começam a ver que está transbordando da vida deles, porque a pureza vem de Cristo. E ele está transbordando, ele não está transbordando uma água muito suja. Por quê? Porque ele não teve muita coisa. Ele viveu uma vida mais pura, mas ele precisa entender que a pureza que estava na vida dele foi Deus que deu. E quando ele aceita isso, e ele confessa diante de Deus que aquilo de bom que ele tem foi Deus que deu, e ele se arrepende dos seus maus, das suas más decisões, daqueles pecados que ele sabe que existe, ele vai transbordar Cristo. E no início da caminhada ele começa a transbordar ainda um pouco da sujeira. Por isso que você vê uma pessoa está caminhando e fala, mas fulano é cristão e ele ainda fala mentira, porque talvez é aquilo que está sendo jogado para fora no processo da salvação. Deus está trabalhando na vida dele. Mas ele era uma pessoa já de uma conduta muito boa, então com pouco tempo ele demonstra-se na caminhada já uma pessoa melhor. E cada dia que passa, olha que mistério, cada dia que passa, quanto mais Cristo vai entrando na vida dele, mais ele vai se purificando. Cada dia vai passando, quanto mais Cristo vai entrando, mais ele vai se purificando. Isso é a santificação que o Espírito de Deus faz em nós. Nós não nos santificamos por esforço. Jesus disse, aprendei de mim que eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. A santificação, ela emana de nós pela presença de Cristo. É algo natural que vai fluindo. Apenas precisamos permitir Deus trabalhar. Do outro lado, nós temos agora o outro pecador. O outro pecador trouxe consigo essa vida cheia de tantas coisas ruins. Alguém que a sociedade olhava e não quer nem chegar perto. A sociedade olha e não quer nem se aproximar, porque está cheio das mazelas dessa vida. Ele está lá, uma vida totalmente suja. E ele se entrega para Cristo. E da mesma forma, a única forma dessa pessoa ser purificada é com a presença de Cristo. Cristo começa a entrar. E observem que quando Cristo começa a entrar na vida do homem, aquela sujeira vai saindo. Aquela podridão vai sendo julgada para fora. E uma das formas de julgar, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Nós temos que admitir todo o mal que existe em nós. O problema, meus irmãos, que muitas das vezes nós queremos admitir diante de Deus apenas os pecados visíveis. Nós queremos que o vício seja transformado, ao fumo seja liberto do álcool, seja liberto das drogas, mas o orgulho que está intrínseco, que é invisível aos olhos do homem muitas das vezes, isso não tem problema. Ou uma mentirinha, ou a vaidade, ou a prepotência, a arrogância, isso não tem problema. Não, meus irmãos. A purificação, quando Cristo entra em nós, a purificação que Cristo quer fazer é uma purificação perfeita.
Deus não entra na vida do homem para tirar apenas vício. Tem muitas pessoas que acham que se converter a Cristo é parar de beber e fumar. E continuam pessoas cheias dos seus males, cheias de avareza, de arrogância, de soberba, desonestas. Não, Cristo quer transformar a nossa vida. Até a Bíblia diz que nós devemos alcançar a estatura de um varão perfeito. E como nós vamos alcançar isso? Nos enchendo de Cristo e nos lavando daquilo que é ruim. Por isso que Jesus se apresenta como uma fonte de águas vivas que vai entrar em nós, vai nos fazer jorrar. Jesus quer fazer jorrar, mas quando ele entra, ele começa a transbordar em nós aquilo que é o mal. Olha a purificação. Observem que aqui, rapidinho, alguém se tornou purificado, porque já trazia coisas boas que veio de Deus. Aqui na caminhada, a pessoa perdeu essas coisas de boas. Ele se tornou um viciado, um mau caráter, um adúltero e tantas coisas que ferem a identidade do homem com Deus. Mas o Espírito de Deus ele vai entrando. Cristo vai entrando na pessoa através do Espírito Santo. E à medida que ele vai entrando, ele vai fazendo uma purificação. Olha que coisa maravilhosa. Aí você vê alguém caminhando, tem um ano que está na igreja e você ainda topa com ele para a rua e está fumando. Mas lá dentro dele ele está lutando com Deus. Senhor, me liberta. Meus irmãos, esse daqui nunca fumou. Ele não passou pelo processo de se limpar daquele vício. Mas esse aqui... Então, aqueles que estão à volta precisam entender isso, que ele está num processo de santificação. Talvez é mais demorado, talvez esse aqui foi 6 meses ou 1 ano, talvez esse aqui vai ser 2, 3, mas é função daquele que ama, daquele que já está vivendo aqui, cheio de Cristo, transbordando de Cristo, que ele vai transbordando para esta pessoa. Cristo vai enchendo e ele ajuda a transbordar. Ele vai transbordando e essa pessoa vai sendo purificada, vai sendo purificada, vai sendo purificada todos os dias. Cristo vai fazendo um pouquinho e vai limpando a vida dele, vai limpando todo dia. É um processo, vai limpando de forma que ele vai sendo purificado. Aí você topa alguém, mas fulano é cristão e ainda comete a prática A ou B. Mas não esqueça que o Espírito de Deus está trabalhando. O Espírito de Deus está trabalhando dia após dia, dia e noite, cada palavra, cada oração, cada confissão, cada choro, cada lágrima. Aquele irmão que passou por um deslize e liga para o pastor desesperado, desorientado: pastor, me ajuda, porque eu tive aqui uma recaída, eu passei por um problema. Ele está lutando com Deus. Por isso que Jesus falou: nunca julga o homem. Nunca julgue o arqueiro que está no olho do teu irmão, porque talvez você está com uma trave, você vai julgar o cisco, talvez você está com uma tora de madeira nos seus olhos. Porque você não fuma, você não bebe, você nunca adulterou, mas e a arrogância, e a soberba, e a ganância, e aquele olhar maldoso para a pessoa do outro sexo, que só você e Deus sabe, e aquela conduta no seu celular que a sua esposa não sabe, seu marido não sabe, mas você está lá viciado em coisas ruins, em pornografias. Não julgue, porque Deus, como está trabalhando na vida daquele que pecou menos durante a vida, Deus também está trabalhando naquele que chegou todo sujo. Olha que coisa linda. Ele vai se purificando. Ele vai se purificando, até que ele vai transformar numa pessoa limpa. Quando isso vai acontecer? Isso é um processo. Isso é um processo que somente Cristo vai determinar o momento correto. Por isso nós não podemos nunca pensar quem vai entrar no céu, quem não vai. Porque aquele irmão ou aquela irmã que vive lá na igreja, fazendo a liturgia, todos os dias está no culto. Nem sempre aquele que está todos os dias em um culto, em um local de oratória, é o que está realmente perfeito diante de Deus. E isso é fácil de nós vermos na Bíblia. Estava ali o fariseu e o publicano orando diante de Deus. Todos os dois estavam no templo. Todos os dois na mesma hora, todos os dois diante do mesmo altar. E um estava lá todo prepotente, orgulhoso, arrogante, soberbo, né? Dizendo: eu sou tal. Eu fico vendo às vezes, irmãos, é impossível nós não vermos, porque está espalhado hoje nas redes sociais, os movimentos hoje, as pessoas, no meio evangélico principalmente, quanta arrogância, né, no meio cristão. Eu recebo mensagens e vejo quanta arrogância, quanta soberba, quantas pessoas amaldiçoando as outras em brigas infernais.
amaldiçoando as pessoas. Tem gente que amaldiçoa o outro e ainda fala que é uma revelação de Deus. E dizem, estou limpo, como o fariseu lá no templo. Eu estou limpo, eu não sou como esse publicano que está sujo. Mas enquanto isso o publicano estava orando e ele estava dizendo, ah, Senhor, ah, meu Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano sequer ousava olhar para o altar, porque ele sabia que ele tinha seus pecados. E a Bíblia diz, Jesus disse, que foi daquele publicano que ele recebeu a oração, e não daquele que achava que é justo. Meus irmãos, a forma de nós nos purificarmos de todo o pecado é nos enchendo de Cristo. Não há outro caminho. E encher de Cristo, irmão, não é ser o melhor religioso da paróquia. Não é ser o melhor religioso da igreja. Encher de Cristo não se determina o encher de Cristo porque você está com barba ou você está sem barba, porque você está cabeludo ou está sem cabelo, você está de terno ou está sem terno, se a mulher está de calça esporte ou está de saia, se usa um véu na cabeça ou se não usa, se guarda um dia da semana ou se não guarda, isso não determina que a pessoa está cheia de Cristo. O que determina alguém cheia de Cristo é o caráter que ele recebeu de Deus, as virtudes que ele recebeu de Deus, se elas estão vigorando na sua vida dia após dia. O amor, o respeito, a caridade, o desejo de ver alguém sendo abençoado, o temor, quando você tem temor de falar mal de alguém, porque a Bíblia condena isso. A Bíblia fala que aquele que fala mal, chama seu irmão de maldito, já está cometendo homicídio diante de Deus. Tudo isso, meus irmãos, o nosso caráter cristão, ele é medido por aquilo que nós vivemos e como nós vivemos. O caráter de Deus não é medido por uma placa denominacional. Ah, eu sou pentecostal, eu sou da igreja histórica, eu sou católico romano, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é idiotice humana. É uma imbecilidade humana pensar que Deus está preso numa denominação. Poucos dias eu vi um debate entre dois pastores, e esse pastor, ele disse assim, a única igreja fiel é a que eu pertenço. O outro pastor falou, isso é prepotência, arrogância. Ele falou, não, mas é sim, só nós somos a igreja fiel de Cristo. Ah, meus irmãos, quanta arrogância, quanta soberba, limitar a obra salvífica de Cristo em um movimento que surgiu há 50, 100 anos atrás e agora se acham, como se fossem, né, a última bolacha do pacote. É a prepotência, estão cheios de prepotência, de arrogância e estão achando que estão purificados. Irmãos, somente Cristo e o Espírito de Deus nos purifica através desse processo. Vamos nos encher de Cristo, através da humildade, através da oração, através da busca ao Senhor, através da leitura à palavra, através de uma vida simples, abandonando aquilo que a Bíblia condena, permitindo Deus trabalhar na nossa vida dia após dia. Quanto mais nós nos enchemos de Cristo, mais longe nós vamos ficando do pecado. Quanto mais nós nos enchemos de Cristo, mais santificados nós vamos ficando. Quanto mais nós nos enchemos de Cristo, mais perto de morar eternamente com Deus nós estaremos. Que Deus nos abençoe. Que essa mensagem tenha falado ao seu coração, ao nosso coração. Não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixe de dar o joinha, não deixe de se inscrever no nosso canal e que Deus nos abençoe grandemente.